Cristi. Cristi. Prieto. Capacidades cognitivas. Não é quarto? É, quarto. Capacidades Você falou. cognitivas. Mas a abertura de quarto é sequência, né? Tem que ser, né? E já estamos de volta com o Temperando o Papo. Gente, o apresentador errou feio. Olha só, vamos corrigir o meu erro. Me desculpa, Cristi. Na abertura eu disse Cristi Pietro. Gente, é Cristi Prieto. Pronto, olha só, ela que é educadora e professora e vai falar sobre o bilinguismo na infância. Agora, Cristi, eu já te pergunto, existe diferença entre escola de inglês e escola bilíngue? Sim, a diferença é grande. A escola de inglês, ela normalmente trabalha num módulo 2 vezes por semana, poucas horas. 3 no máximo, Isso. não é? E o foco da escola de inglês é ensinar o idioma. Sim. A escola bilíngue, tanto de educação infantil como a outra, ela usa a língua estrangeira, uma outra língua, Sei. para ensinar conteúdos. Geralmente em inglês. A maioria das escolas bilíngues são inglês, português. Aqui também tem chinês, né? Japonês. Mas tem várias escolas Aham. bilíngues, em vários idiomas, tem escolas Entendi. internacionais também. Então a criança já entra a partir de 1 ano aprendendo, por exemplo, pode ser, né, a partir de 1 ano aprendendo já o outro idioma. Porque você disse que na casa dela ela aprende o português Isso. naturalmente. Tem escolas que trabalham desde o berçário. Uhum. Na Happy House a gente trabalha a partir do primeiro ano, de 1 ano de idade. De 1 ano. A criança andando, Mas o berçário ela não fala. mas ela ouve. Nossa, e já começa a manifestar a memória dela? Sim, já vai aprendendo. Me fala uma coisa, crianças que desenvolvem essa segunda língua, esse segundo idioma até 4 anos de idade, conseguem também desenvolver as capacidades dela de uma forma melhor? Então, alguns estudos falam que sim, que ela tem um raciocínio lógico mais rápido por essa transferência, ela consegue sair de situações mais rapidamente. Não é uma coisa garantida, mas acontece. Mal não faz. Sim. Mal não faz. Mas se a gente for pensar, né, desde pequenininho, às vezes sendo obrigado, digamos assim, a aprender uma língua e a outra, a reagir de diversas formas, das duas formas pelo menos, talvez traga mesmo um raciocínio mais rápido, Tem né? muita força, né, para a criança. Fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, essa transferência. Mas o bilinguismo ele vai muito além só da parte cognitiva, ele entra na parte social também, o respeito pelo diferente, o conhecimento de outras culturas, respeito. Sim, na parte social, como que você vê que o bilinguismo pode contribuir com a criança? Não, já começa da criança perceber que tem gente que tem idioma diferente, que são pessoas diferentes e aceitar essas pessoas. Verdade. Então, já convive com outras culturas também. E vem cá, o que significa bilinguismo? Bilinguismo Isso. é quando você fala duas línguas. O bilinguismo. Bi de duas línguas. E qual é o benefício de uma criança falar 2 línguas? Então, já começa aí nessa parte. Entra a parte cognitiva, que também desenvolve mais. O fato dela não ter muitos problemas na cabeça, né? Então a gente vai aprender depois de grande, a gente tem aquele trauma, eu não vou aprender, é difícil. É um pouco mais difícil, né, quando a gente está adulto. Agora a gente vê crianças falando, gente, eu me relaciono com meu sobrinho, dá até vergonha. Ele começa a falar 4 anos, gente. Ele fala inglês e português? Perfeitamente, ele fala inglês muito bem, assim, que às vezes eu viro com a minha irmã e falo assim, o que você fala com ele mesmo? Mas você sabe que eu acredito que isso pode ser muito bom mesmo, no sentido também de, depois se torna tão difícil, o inglês é tão importante pra gente, né, e se torna muito difícil mesmo de aprender mais pra frente. É então verdade. eu acho que o pai pode até pensar no futuro dos seus filhos, né, através de já estimulando, né, o bilinguismo. E naturalmente, as crianças entram na escola a partir de qual idade? A maioria das crianças? Olha, normalmente já a partir de 1 ano os pais 1 ano já mesmo, colocam. eles já se preocupam com isso. Alguns pais já pensam que é melhor fazer mais velho, com 7 anos, primeiro ano, já está alfabetizado, mas não é necessário. Antes de estar alfabetizado é até melhor. Porque ele Entendi. está mais aberto e... E ali vocês ensinam, no caso, português, matemática, qual é a parte prática da escola bilíngue? Então, nós trabalhamos baseados no referencial nacional, nossa escola é brasileira e utiliza os 2 idiomas. Então a gente tem um referencial, a gente monta os projetos em cima do referencial nacional e trabalha ciência, tudo isso trabalhado em inglês, conceitos matemáticos, né, que é a educação infantil.
Então a gente trabalha os conceitos, a parte de ciência, conhecimento de mundo. Já pensou em estudar física em inglês, gente? Ah, Ia fazer assim, Mas, aí as crianças veem a língua como um meio de comunicação. Claro, não só sim. falar palavrinhas não, mas locais, aí que é se fala natural, assim. né? É natural. Natural. E qual é a idade da escola, a idade máxima? 5 anos, as escolas de educação infantil, né? No nosso É, caso, 5 anos, Ah, quando eles vão para o primeiro até ano. 5, então. Aí Ai, primeiro que ano vai dozinha. pra- Ah, então não chega a física, não. Mas existem escolas que não têm ensino médio. Entendi. O ideal é dar continuidade a esse trabalho. Legal. É normal a criança apresentar algum sinal de ansiedade quando está tendo o aprendizado dessa segunda língua? Bom, tudo depende de como essa segunda língua é apresentada. Se você apresenta essa segunda língua como outra língua, obrigação de aprender, pode ser que aconteça sim. Tá. Mas um ambiente bilíngue, lúdico, na parte de brincadeira, no dia a dia, sem pressão em cima da criança, É mais natural. é mais natural. É como ela aprende o idioma materno. Né? Conta pra gente um pouquinho como que funciona então essa parte lúdica, né? A gente fica curioso de saber como que é no dia a dia na escola, por exemplo, que a criança aprende brincando, são com brinquedos, teatro, como que funciona? Então, a gente trabalha com... Tem muita música, Música. né? Porque também a parte de música na infância também... Musicais é muito boa. infantis? Na São maioria das músicas, vezes? a gente trabalha com um programa internacional, Sei. que ele é, Ai, gente, que é da Kinder no Music. Né? exterior tem muitos programas excelentes para aprender a língua inglesa, né? Isso Muito é bem pra educativa, música bem mesmo. infantil. Então ele é um programa bem legal, trazendo bastante resultado pra gente, na Sei. parte de desenvolvimento linguístico Uhum. e toda a parte de musicalização mesmo. Né? Então é sempre a brincadeira, faz de conta, Uhum. mexendo em materiais diferentes. Fantasias também. que Fantasias, as criançadas eles adoram, adoram. né? Então, às vezes lê uma historinha, vamos representar essa historinha. Olha que legal. Conta, a parte de leitura muito livre, estímulo, né? A leitura. Bacana. E a partir de quando que eles começam a expressar a nova língua? Isso também depende muito da criança, né? Igual o português. Né? Média. Tem criança que fala com um aninho, tem criança que demora um pouco mais. Olha. Então, normalmente, depois da exposição de 2, 3 meses, eles já começam a soltar algumas palavrinhas do dia a dia. E aí, mais pra frente, já começam a fazer frases. O desenvolvimento da língua é igual o do português, né? Da língua materna. E vem cá, deixa eu te perguntar uma coisinha aqui. Diz que para assistir aqueles filmes legendados, diz que é bom que você aprende o inglês em 3 meses. Isso é verdade? Olha, eu não acredito muito nisso. Eu Eu acho que acho você tem que só Se fosse assistir verdade, filme, eu eu ia acho que ser você tem que fácil. Tanto que era vivenciar e interagir na língua. É. Né? Mas é possível, assim, aprender algumas coisas? Olha, tem gente que é autodidata, Poucas, né? gente, mas assim, não dá pra falar, é um método de ensino, assistir filme legendado. Eu acho que são poucas, porque até a tradução às vezes não bate com o Não bate texto que muito. os atores estão falando, né? Tem A esse tradução entendi em também. português. Quem fala bem o inglês fala, não, realmente não tem nada a ver o texto ali. Minha irmã vive falando, nossa, que viagem de tradução. Às vezes tem expressões É, que não são claro. traduzidas de Até acordo. porque eles falam bastante palavrão também, eles não traduzem de uma Aí entra forma aquela mais questão que você falou da sensata. parte cultural. Então, É. assim, não vai soar bem eu escrever isso, né? Então a tradução ela é feita também pro país que ela vai ser exposta. Aí em contrapartida a gente faz aqueles filmes lá, né? Aqui nacionais falando um monte de palavrão e manda pra lá, é o retorno. Você percebe crianças que de repente apresentam algum sinal de dificuldade no aprendizado dessa segunda língua? Uma resistência maior? Acontece? Olha, na educação infantil, a gente não teve nenhum caso da criança ter essa resistência. O que acontece muito é, às vezes, eles se expressarem usando português Tá. entre eles e não querer falar inglês não soar natural para eles. O que a gente percebeu? Quando a gente teve uma americana visitando a escola, ela visitou a escola, as crianças falaram inglês com ela. Então eles Ah. perceberam a necessidade. Agora com a professora, eles às vezes resistem, falam português, a gente tem que dar uma puxadinha. Ah, é verdade, né? Deve acontecer mesmo. É, que entra naquilo do contexto social que você falou também, né? A criança aprende, né, a lidar com os fenômenos diferentes de acordo com a necessidade de cada coisa, né? Ou seja, a professora estava lá, tinha que falar inglês, não tinha jeito, né? É verdade. E no convívio entre elas falando português. Tá? A lei do mínimo esforço, né? É, O Nosso que cérebro acontece com a faz gente, isso, né, nas escolas de inglês. O professor fica com piedade da gente, a gente faz aquela carinha assim, né? Não estamos sabendo. Aí ele começa a falar, não, meu português, eu falo, ufa. Na nossa escola, os professores não falam português. Viu? É seriedade lá, viu? Mas a criança, se ela falar,
Até para não ter essa pressão em cima da criança. Ela não é obrigada a falar, ela vai sair falando naturalmente. Sim, foi bom até você falar em obrigado a falar. Na época que eu estudava, eu tinha aula de inglês, né? Então assim, eu era muito atentado, né? E daí eu fui fazer uma pergunta para a professora e... em inglês. Eu não posso falar que fica do horário. E, tipo, eu não sabia o que significava, né? Aí eu falei, professora, é isso? Ela não quis me responder. Eu saí da sala soltando os cachorros, falei que ia denunciar ela. E, tipo, vamos supor, se um aluno perguntar pra você... Tem como você deixar de uma forma mais aflorada, assim, sabe? Não posso. Se eu perguntar, vamos supor, tema, né? um palavrão pra você, vamos supor, eu tô Ih, já até você. sei qual foi. Você pode responder essa pergunta pra mim ou não? Pode. Explica, fala, é uma coisa feia. Assim, se eu for uma criança perguntando, sim. a gente tem que explicar, porque senão ela vai ficar curiosa, ela vai sair falando sem saber. Então você tem que expor a criança, se é uma curiosidade dela, explicar que não é uma coisa que se fala na escola, que não é uma coisa legal de se falar, na verdade, tem né? coisas que nenhum lugar, né? Então muitas vezes você fala no jogo de futebol, né? Mas assim, a criança tem que perceber também como ela tem que perceber na língua materna, onde ela pode usar, onde ela não pode usar. Cristi, o juiz é santo, hein? Para com isso. O juiz de futebol é uma graça. A mãe dele, então, nem se fala, né, gente? Vamos lá, sorte que eu não vou muito em jogo. Cristi, tudo que é bom dura pouco. Já acabou. Verdade, gente. Ó, Cristi Prieto, professora e educadora. Tem esse telefone da escola pra gente? 2758-4340, a escola fica em São Bernardo. E nós temos o site também, www.escolahappyhouse.com.br. Que legal. Aqui em São Paulo, 0 Operadora 11, viu, gente? happyhouse.com.br. Olha só, quando eu tiver filho, eu vou levar a criança lá pra São Bernardo, aí eu começo a aprender inglês direito, né? Com filho a gente é obrigado, tem que aprender, não é? É verdade. E vocês que estão aí em casa também, gente, aproveitem a oportunidade, viu? É muito importante falar inglês e outras línguas também. A gente vai para um rápido intervalo, mas Temperando o Papo continua com essa animação total, viu? Eu vou com um pé lá, outro cá. Temperando o Papo! Volta já!